CBF traça nova estratégia para ter Ancelotti. O que se sabe sobre a lesão do Neymar? A gente ainda pode confiar que ele vai ser um nome importante para a seleção brasileira? E a CBF surpreende em escolha de estádio para o jogo entre Brasil e Paraguai. Todas essas informações no vídeo de hoje. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira. Começando pela escolha do estádio para o jogo entre Brasil e Paraguai, que ocorrerá em 10 de junho, na próxima data FIFA, 5 dias depois do Brasil enfrentar o Equador fora de casa, possivelmente já com um novo técnico. É o que a CBF quer, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. A escolha do estádio foi a Neoquímica Arena, do Corinthians. E por que essa escolha é surpreendente? Porque a CBF tem evitado nos últimos anos atuar na praça da região sudeste, porque por ser uma região mais crítica, que costuma cobrar mais da seleção brasileira, esses locais têm sido evitados. Tanto é que em 2024 o Brasil não jogou na região sudeste em nenhum momento. Então, o último jogo do Brasil, ou no Rio, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou até mesmo no Espírito Santo, mas as principais praças são as três primeiras, foi em 2023, na derrota por 1-0 para a Argentina, lá no Maracanã. Segundo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, um dos critérios da CBF para escolher o local foi a logística, que, segundo ele, facilitaria o retorno do Brasil para São Paulo após o jogo contra o Equador. Confere aí. O centro de treinamento do Corinthians também servirá para que a seleção brasileira fique e faça seus treinamentos para o deslocamento para jogar contra a seleção do Equador, onde fica também uma logística toda confortável, também do retorno para estar jogando na Neoquímica Arena contra a seleção do Paraguai. É a segunda vez que a Neoquímica Arena receberá um jogo entre Brasil e Paraguai. A primeira foi lá em 2017, aquele jogo que teve gol do Neymar, do Coutinho, do Marcelo, 3-0 para a seleção brasileira, e o último jogo geral do Brasil no estádio foi em 2021, com vitória por 1-0 sobre a Colômbia, gol de Lucas Paquetá. E aí, curtiu a escolha do estádio? Deixa aí nos comentários. E o Neymar, hein, cara? Difícil demais pra mim, assim, vocês que já acompanham o canal aqui mais tempo sabem o quanto eu deposito esperança no futebol do Neymar pra gente conseguir retomar o desempenho positivo na seleção brasileira, mas a verdade é que está cada vez mais difícil acreditar num retorno dele em alto nível para uma seleção brasileira, no nível que a gente precisa dele, questão de ritmo de jogo, de condição física, porque realmente a cada tempo que passa, a cada etapa, a gente vislumbra um Neymar com menos possibilidade de jogo. O Neymar, para quem não está muito a par da situação, ele ficou quase mais de 40 dias afastado, voltou contra o Fluminense, jogou por 45 minutos no Maracanã no final de semana, e aí na quarta-feira, no dia 16 de abril, ele retornou a ser titular do Santos contra o Atlético. O Santos venceu, nem precisou muito da ajuda do Neymar, e o Neymar até chorou em campo, foi substituído aos 34 minutos do primeiro tempo com uma lesão na coxa esquerda. Segundo o César Sampaio, auxiliar técnico que está no comando do Santos, ainda não se sabe o diagnóstico da lesão do Neymar. Ainda é muito precoce, dar alguma posição, a gente não tem um diagnóstico, isso será feito amanhã. É uma perda importantíssima, para um jogo onde o que nós planejamos até então vinha acontecendo. As reposições sustentaram, e é isso, a gente orar bastante agora para que não seja algo que venha fazer com que ele fique ausente muito tempo. E aí, várias pessoas vão sugerir diversas opções, ou digamos assim, diversas teorias, porque o Neymar não aguenta, tem tido tantas lesões. Depois da lesão grave que ele teve, que o afastou dos gramados, lá na própria seleção brasileira, aquela de ligamento cruzado, ele já teve 3 novas lesões. O Neymar não consegue fazer 10 jogos em sequência. Como que a gente, como torcedor e imprensa aqui, que é um pouco dos dois que eu faço, pode depositar esperança no Neymar, sendo que ele não demonstra, assim? E aí você pode até falar, foi culpa dele que não se cuidou o suficiente para chegar em alto nível aos 33, 34 anos, Neymar de 92, 33 anos. Ou então você pode falar assim, ele sofreu tanto, ele apanhou tanto ao longo da carreira que agora ele não aguenta mais, o corpo tá pedindo arrego.
já não dá mais pro Neymar jogar em alto nível. Mas, cara, que é uma situação triste pro futebol mundial, tanto é que o Neymar virou notícia em tudo que é país que acompanha futebol, na Espanha, na Alemanha, na Itália, os principais jornais do mundo noticiaram a lesão do Neymar, porque todo mundo quer ver o Neymar bem, cara. E assim, infelizmente, não tem um prognóstico disso acontecer. Eu vou tomar muito cuidado nas próximas vezes que eu for falar sobre um possível retorno do Neymar, porque eu acho que agora, sinceramente, a gente tem que ver ele em bom nível por um bom tempo, cara, antes de começar a pedir ele na seleção, porque não adianta também chegar em junho, ele ter 5 jogos bons e a gente já querer tratar ele como salvação para a seleção brasileira. Talvez a gente tenha feito uma avaliação errada, eu falo assim, todo mundo que pedia ele na seleção na última convocação. E, assim, eu ainda acho que ele tem muita bola. Você vê quando ele joga, por mais que falte ritmo de jogo, falte explosão, velocidade, que são coisas que você adquire só jogando mesmo, ele ainda é um diferencial, um cara diferente. Mas não sei até que ponto ele vai conseguir entregar aquilo que a gente espera. Mas algo que você pode entregar aqui para me ajudar no canal é deixar o seu like, que ajuda muito na entrega desse conteúdo aqui para mais pessoas. Quando você deixa o like, mais pessoas assistem esse vídeo. E se você não é inscrito, fica o convite para você se inscrever aqui no canal. Vai ter muito conteúdo legal sobre a seleção brasileira. Então, se você curte o tema, já se inscreva aqui para receber mais vídeos. E nosso último tema de hoje é a contínua procura da CBF por Ancelotti. Te falar, que tema desgastante, cara. Que coisa, que angústia. A CBF não consegue definir, tem que ficar esperando. Cara, que ponto que a seleção chegou, né? A gente tem que ficar mendigando para alguém vir assumir a seleção. Eu até entendo, assim, de fato as melhores escolhas, ao meu ver, são o Ancelotti e o Jorge Jesus, mas, sabe, como torcedor dá uma aflição de não ter uma definição logo, até por causa da novela que a gente já viu com o Ancelotti. Imagina, se o Real Madrid, depois de ser eliminado na Champions, ganha a Copa do Rei pra cima do Barcelona, ganha o Campeonato Espanhol e o Ancelotti decide ficar mais um ano. A espera toda foi em vão, mas dessa vez talvez a gente tenha o Jorge Jesus lá como espera. Mas enfim, a notícia do dia que saiu na noite dessa quarta-feira, do dia 16 de abril, é que a CBF aposta em um novo representante, digamos assim, para convencer a CBF, o empresário Diego Fernandes. A notícia do Marca não dá muitos detalhes sobre a relação do Diego com o Carlos, mas fala que ele tem uma ótima relação com o meio do futebol lá na Espanha, e ele já estava nos jogos do Real Madrid nas últimas oportunidades. Ele foi também contra o Arsenal, estava por lá, e é um cara que a CBF tem apostado para conseguir convencer ou conversar internamente lá, tanto com o Ancelotti quanto com o Real Madrid. As conversas ainda são discretas, segundo Marca, mas os representantes da CBF estão otimistas e, assim como noticiou o GE há algum tempo atrás, a CBF quer que o novo treinador assuma antes da próxima data FIFA. Isso significa que ou o Ancelotti ou o Jorge Jesus terá que deixar o time antes do Mundial de Clubes. E aí eu não sei se isso é uma situação possível num clube do tamanho do Real Madrid. De verdade, não sei. E o Marca ainda fala que o Florentino, de fato, o Real Madrid já pensa sim no substituto, já pensa no Xabi Alonso, hoje no Bayer Leverkusen, ex-volante do próprio Real Madrid, mas que isso vai ser tratado com muita tranquilidade, muita calma e muita cautela, porque por mais que seja uma temporada ruim, o Florentino é muito grato ao Ancelotti por essa segunda passagem dele no Real Madrid, que ele conquistou Champions, foi importante para montar o elenco, formar um novo time. Então não é algo que vai acontecer de um dia para a noite, mas de fato essa situação só vai ser definida em maio. E o Ancelotti também se pronunciou sobre o assunto. Se pronunciou não, deu uma declaração sobre esse assunto, não sobre a seleção brasileira, mas sobre a possível saída dele do Real Madrid após a derrota do Real Madrid por 2-1 para o Arsenal na Champions League, eliminados nas quartas de final. O Ancelotti resumiu assim em uma frase o que ele tinha a dizer. Abre aspas para o Ancelotti: não sei o que vai ser do meu futuro e não quero saber, ainda tem tempo. Ou seja, nada definido por enquanto. Segundo o GE, o Ancelotti ainda é o favorito da CBF para assumir a seleção brasileira, mas o Jorge Jesus está de stand-by, tá lá de espera, tipo assim, Jorge, você não é mais o meu número 1, mas fica aí, que pode ser que role. De qualquer maneira, a gente fica na aguarda aí para as próximas notícias. Você acompanha tudo aqui no canal. E para você que ficou até no final, só um comentário extra importante: o retorno do Pedro ao Flamengo. Eu sei que ele já tinha voltado antes, mas nessa quarta-feira ele marcou os 2 primeiros gols dele nesse retorno. É um cara que
por mais que não seja talvez o nome ideal para ser o camisa 9 da seleção brasileira, é um cara importante de você ter no grupo. Para mim, é um dos melhores centroavantes que a gente tem. Ele fez um de pênalti, depois um de pênalti não, né? Ele errou o pênalti, sofreu ele mesmo tinha sofrido, e aí no rebote ele foi lá e marcou, e o outro foi de cabeça. Como sempre, muita qualidade do Pedro, finalização, domínio, drible, é um dos melhores centroavantes que a gente tem à disposição, e é bom ver ele voltando bem ao Flamengo depois de uma grave lesão. Enfim, deixa aí nos comentários o que você acha da lesão do Neymar. Será que ainda dá pra gente confiar nele? E o Ancelotti, essa espera da CBF toda pelo novo técnico? Quero saber a sua opinião, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.